Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, dia 12 de junho de 2021, para realizarmos o nosso estudo sobre as Epístolas de Paulo. Hoje será a aula 10ª. Então, que nós possamos receber a ajuda do plano espiritual, para que nós possamos expor aqui as nossas ideias e deixar esse trabalho realizado, porque o nosso objetivo é divulgar a doutrina dos espíritos e as epístolas de Paulo, os ensinos desse grande trabalhador da seara de Jesus. O livro que nós utilizamos para esse estudo é esse, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, uma publicação da editora O Clarim. E o autor desse livro é Antônio César Perry de Carvalho. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje estudando o capítulo 5 dessa obra, que tem por título Primeira Epístola aos Coríntios, Edificação, Dons Espirituais e Amor. O texto inicia assim: a primeira epístola aos Coríntios é considerada a quarta carta de Paulo e foi escrita entre os anos 52 e 55 depois de Cristo, quando ele se encontrava na cidade de Éfeso. Consta que a primeira carta teria se perdido, o que levou à elaboração dessa primeira epístola aos Coríntios. Quer dizer, antes dessa que ficou conhecida como a primeira epístola aos Coríntios, Paulo já havia escrito uma carta à igreja de Corinto, mas essa carta se perdeu. E como as informações, as instruções que ele precisava passar eram importantíssimas, ele escreve uma nova carta para a população de Corinto, que ficou conhecida como a primeira epístola aos Coríntios. Tá. Nessa carta, Paulo aborda várias questões éticas e práticas, como as ligadas à conduta ética na vida diária da população daquela cidade, e que estariam sendo incorporadas na agremiação cristã nascente e as interferências de uma variedade de crenças e práticas aberrantes, né? Então ele vai abordar nessa carta várias questões éticas e práticas. Como as pessoas deveriam se conduzir vivendo em sociedade. E questões, como nós lemos aqui, ligadas à conduta ética, no dia a dia, né? Como devemos nos relacionar com os companheiros no dia a dia. E ele alerta também para um outro problema que estava acontecendo, porque na agremiação cristã nascente, quer dizer, na igreja fundada, estavam sendo incorporadas práticas que ele não considerava muito adequadas, tá? E estavam acontecendo também na igreja interferências, né? Interferências de crenças e algumas práticas na igreja que ele dizia que eram práticas estranhas, práticas que o cristianismo, que o Cristo nunca preconizou, estavam sendo inseridas na igreja. Daí a razão de o estudioso Champlin é um historiador que estudou as cartas de Paulo, registrar que seria a história de uma querela, que tudo o que estava acontecendo ali era motivado também por brigas que estavam acontecendo dentro da igreja. E ele também cita a situação dos ataques dos legalistas, dos falsos mestres e dos detratores do apóstolo Paulo, que ameaçavam destruir não somente a obra realizada, né, a igreja que Paulo edificou, mas também a sua reputação e autoridade como apóstolo do Cristo. Por que isso acontecia? Todos nós sabemos a história de Paulo, não é?
É o livro Paulo e Estevão, de Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, conta a história do grande Paulo, que ele, como Saulo, um doutor da lei, equivocado na forma de aplicar as leis, né, da sua religião, tornara-se um grande perseguidor e cometer abusos, não é? Vários abusos. Deixando, é claro, vários inimigos, deixando, é claro, no coração daquelas pessoas que sofreram com seus ataques, com as suas ações, uma dor muito profunda e uma aversão muito grande à sua pessoa. Então havia duas questões aí. Paulo, inclusive, muitas vezes vai falar que ele tem um espinho na carne. E as pessoas se prendem a essa questão do espinho na carne apenas pela, vamos dizer assim, culpa, né? Remorso que ele teria das práticas utilizadas por ele enquanto um doutor da lei e um perseguidor dos cristãos. Mas Paulo também diz, e deixa claro nos seus textos, que esse espinho da carne também era causado pela incompreensão dos seus patrícios, judeus tradicionais, que não aceitavam a conversão de Paulo ao cristianismo, até porque não viam Cristo como Messias. Achavam que Cristo foi um mistificador, foi um ladrão, foi um homem que só tentou enganar o povo, tanto que o crucificaram entre dois ladrões. E, de repente, Paulo, um doutor da lei, uma grande esperança para o povo judeu, de se tornar um grande ícone, né, dentro da religião e política judaica, ter abandonado tudo para abraçar a causa cristã e dizer que Jesus era o mestre. Então, eles não aceitavam, viam Paulo como um grande traidor. Por outro lado, haviam os cristãos que haviam se convertido, alguns até convertidos por Paulo. E haviam outros também recém-convertidos por Pedro, por João, por Tiago. Muitos desses, olhavam para Paulo com desconfiança. Por quê? Porque associavam Paulo a Saulo. E lá no fundo não perdoavam. Olhavam para ele e diziam assim, tem alguma coisa estranha nisso. E também tinha uma outra coisa. Muitos desses recém-convertidos, e aqueles que caminharam ao lado de Jesus, muitos não viam Paulo como um verdadeiro discípulo, porque consideravam verdadeiros discípulos somente aqueles que haviam sido escolhidos pessoalmente por Jesus. Os 12, depois, inclusive, da morte de Judas Iscariote, foi substituído por Matias, que foi eleito pelo conjunto de discípulos, né? Pelo colégio apostolar. Então eles viam apenas esse como verdadeiros discípulos e não aceitavam Paulo. Mas Paulo se colocava como discípulo. Ele dizia, não, eu sou um verdadeiro discípulo, tanto quanto Pedro, João, Tiago e os outros. Porque se eles foram escolhidos por Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, encarnado, eu fui escolhido por Jesus na estrada de Damasco. Jesus esteve comigo pessoalmente naquele episódio. Ele falou comigo. Quando ele se aproxima de Jesus, quando Jesus se aproxima de Paulo de Damasco, Jesus fala com Paulo e diz, Paulo, por que me persegues? Ele diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Naquele momento, ele compreende a verdade. Então é um diálogo, está lá retratado, bem colocado isso no livro Paulo e Estevão, entre Jesus e Paulo. Eu vou lançar a mão aqui do livro Paulo e Estevão, né? Para ver se eu acho esse trecho aqui, né? Que é muito interessante. Vamos ver se nós achamos aqui. Aqui fala das cartas de Paulo, um pouquinho antes, né? Para a gente ver esse diálogo que Paulo vai ter com Jesus,
que é muito interessante e é baseado nesse diálogo que Paulo se afirma um discípulo tanto quanto os outros. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para a gente poder ler esse, esse trecho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é aí que Paulo se apoia. Paulo se apoia nesse ponto, quando ele diz, sem sombra de dúvida, eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo como eles. Então, eu tenho tanto direito, eu me coloco assim, não é? Então, deixa eu ver se eu... aqui, é belíssimo, né? Eu vou até ver o capítulo que é, para que a gente possa... É No Caminho de Damasco, livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, desse capítulo No Caminho de Damasco, diz assim, né? Eu vou começar aqui. Paulo começa a se sentir estranho, alguma coisa está acontecendo. E ele grita para aqueles companheiros que estavam na caravana junto com ele. Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ele cai do cavalo. Ao desamparo sobre a areia ardente, a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo fica atônito, não é? E depois ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica, e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então, é nesse episódio vivenciado por Paulo que ele se apoia para dizer: eu sou um discípulo do Cristo, tanto quanto Pedro, João e Tiago. Porque o Cristo veio estar comigo pessoalmente. E eu não vou aceitar que não me considerem discípulo. Eu me considero um discípulo, tanto quanto os outros, não é? Então, mas muitos, como falamos antes, não aceitavam isso. E daí, Paulo vai receber vários tipos de agressões, críticas, ironias, ataques. A sua obra vão tentar fazer desaparecer, vão tentar desmerecê-lo. Isso vai criar uma série de questões que ele, por isso, afirmar: eu tenho um espinho na carne. Então, o espinho não é só a questão dos erros cometidos no passado, mas essas adversidades que ele vai ter que enfrentar dos seus adversários, sejam os judeus tradicionais, seus antigos companheiros, sejam os novos cristãos convertidos que não veem bem. E muitas vezes, até para agredi-lo, né, dizem: eu sigo Pedro, eu sigo João, eu sigo Apolo, mas eu não sigo você. E aí ele diz: mas eu sou tanto apóstolo quanto os outros. Então, essas questões serão questões difíceis para Paulo, né? Muito difícil.
Mas lá na igreja dele, a coisa está muito difícil. Na igreja de Corinto, na igreja fundada por Paulo, a situação está muito difícil. Porque além de Paulo enfrentar essas dificuldades, a igreja, dentro da igreja, começa a apresentar dissensões. Né? Um dizendo ser de Paulo, de Pedro, de Corinto, outro de Jesus, outro exaltando os grandes fenômenos. Então, e nós sabemos, meus amigos, que quando as dissensões começam a acontecer dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, o perigo se avizinha. Como disse Kardec, nós precisamos ser como feixes, né? Aqueles feixes de fena, feixes de lena, muito unidos, bem amarrados, que quando esse feixe está bem amarrado, bem unido, ele se torna forte. Mas quando cada um grita para um lado, se instala ali o caos. Começa a haver uma dissociação, começa a haver uma fraqueza e logo o mal se instala. A gente sabe disso. Quando os companheiros dentro de uma casa espírita, cada um começa a gritar para um lado, começam a se agredir, se acusar, o melindre impera, eu sou melhor que você, eu não gosto. E esquecem do principal, que é o Cristo e seus ensinamentos, o perigo toma o lugar. E com certeza, dentro de pouco tempo, se não tomarem cuidado, aquela casa fecha as portas. E isso em todo lugar. Em todo lugar. Então a gente está muito atento para que não deixe o mal penetrar. E normalmente quando isso acontece é por causa de quê? Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Então, Paulo estava muito preocupado, porque ele recebeu notícias de Corinto, de que estava havendo muita confusão, muita dissensão na igreja, e que coisas estranhas estavam sendo colocadas ali, práticas totalmente contrárias às práticas que Jesus tinha deixado, né, que Jesus tinha orientado, seus ensinos também. E, como eu disse aqui, havia a influência dos que exaltavam dons espirituais miraculosos, aqueles que estavam apenas preocupados, né, com os grandes fenômenos. E Paulo, o tempo todo, na sua carta, essa carta de alerta para os irmãos de Corinto, ele destaca a importância da fidelidade ao Cristo, a Jesus, aos ensinos de Jesus. E a não aceitar práticas estranhas na igreja, como aquelas práticas judaicas, daquelas festas, exigência de circuncisão, de batismos, que era muito comum na religião judaica, mas que não eram condizentes com o cristianismo, com a igreja cristã primitiva, com as orientações de Jesus, porque elas eram muito afeitas, essas práticas, às questões exteriores, não é verdade? E ele chama a atenção dos companheiros para isso e alerta todos para a busca da união. Entre os vários temas abordados por Paulo, destacamos apenas 4, sempre lembrados na seara espírita. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E também nós podemos pegar aqui o Evangelho e dar uma olhadinha na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo, né, ele, na realidade, ele começa falando sobre isso, né, porque o capítulo 6 é anterior ao capítulo 10. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo inicia falando assim:
Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu de nada me farei escravo. Olha só, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu de nada me farei escravo. E depois, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a gente percebe como ele insiste nesse ponto. E aqui nós, continuando a nossa leitura, o Antônio César Perry diz que Paulo inicia esses dois versículos, no capítulo 6, versículo 12, e no capítulo 10, versículo 23, nessa primeira carta aos Coríntios, por citar o chavão da época. Era uma frase muito comum, muito falada entre a população, que, por coincidência, ainda é muito falada hoje, nos dias atuais. E a frase é essa: todas as coisas me são lícitas. Então, as pessoas falavam isso: tudo me é lícito. Como hoje nós dizemos também: eu tenho direito, meus direitos. Eu posso fazer o que eu quiser, ninguém pode me impedir. Então, Paulo chama atenção para isso. Ele diz: é verdade, meus companheiros, vocês estão cobertos de razão. Todas as coisas me são lícitas. Todavia, Paulo aponta para o fato de que muitas coisas que não são lícitas não teriam conteúdo moral e não seriam edificantes. Por quê? Porque nós temos responsabilidade. Nem tudo que eu posso fazer é bom. Eu posso entrar ali numa padaria e roubar o caixa? Posso. Mas isso me convém? Isso é edificante? Claro que não. Eu posso bater no rosto de uma pessoa que me disse uma coisa desagradável? Eu posso. Mas isso não me convém, isso não é edificante. Então ele chama atenção para isso, é verdade. Nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos. Mas se vivemos em sociedade, se somos seguidores do Mestre Jesus, nós temos que prestar atenção. Não podemos sair por aí gritando: tudo me é lícito. Afinal, respeito é bom. E tudo que a gente faz, a gente sabe de uma coisa: tem consequências. Nós precisamos ser responsáveis pelo aquilo que fazemos. Então, ele chama atenção para isso. A colocação de Paulo se ajusta perfeitamente ao mundo de nossos dias. Claro, como nós dissemos aqui. Quando há predominância de ambientes, de liberdade, de pensamento, de contextos legais e dos meios de comunicação. Gente, nós estamos no mundo da tecnologia. Estamos aqui, com o computador à nossa frente, conversando. Essa gravação, né, esse vídeo vai ser publicado na página do YouTube, onde um monte de gente irá assistir. Existe uma responsabilidade de quem fala. Nós temos hoje aí Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Estamos vivendo um período delicado, estamos em meio a uma pandemia, mas também estamos num período político, onde as pessoas estão se digladiando. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, não é? Os candidatos aí, os personagens políticos. E aí as pessoas se acham no direito de atacar o outro. Ataca a moral, ataca a família, ataca o emprego, ataca tudo. As fake news estão aí. Muitas vezes você diz assim: mas fulano, você vai publicar isso? Você já verificou se isso é verdadeiro? Já procurou um site? Porque tem sites aí, né, onde você pode colocar lá o tema e dizer: isso é verdade ou não?
E aí o site vai responder, não, isso é fake news. Mas a pessoa diz assim, eu vou nada, eu vou publicar, eu não gosto dele. Mas isso é uma calúnia, e não interessa se é calúnia, se eu não gosto dele, publica a si mesmo. E eu mesmo já passei por isso. Uma vez uma companheira fez uma publicação e eu, né, botei lá, escrevi para ela assim, amiga, olha, essa situação que você colocou aí, essa foto, era uma foto dizendo umas coisas de um candidato político, ela não é verdade, já foi desmentida. Primeiro que a foto é velha, tem mais de 3, 4 anos. E o fato narrado já foi provado que não é verdadeiro. Ela simplesmente me respondeu, não me interessa se é verdadeiro ou não, eu não gosto dele. E eu fiquei na minha, não falei nada. Não falei nada. Então, nós estamos vivendo isso aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nos dias atuais, esse alerta de Paulo é atualíssimo, porque as nossas ações têm consequências. Nós temos que tomar cuidado com tudo, com o que nós falamos, com o que nós fazemos, com o que nós pensamos. Porque o nosso pensamento gera formas de pensamento. Jesus mesmo falou: se o homem olhar para uma mulher com os olhos de malícia, já cometeu pecado. Não precisa nem praticar ação, basta pensar. E nosso pensamento é matéria. E essas formas de pensamentos que criamos são vistas por toda a espiritualidade. Pode ser que o meu companheiro encarnado não saiba o que eu estou pensando, mas os espíritos sabem. E eu sou responsável por aquilo que eu penso, pelas formas de pensamento que eu lanço no astral. E elas acabarão reagindo contra mim. Então a responsabilidade é muito grande. É preciso pensar, é preciso avaliar as nossas ações. E mais do que nunca, essa orientação de Paulo é atual, é verdadeira. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm ou são edificantes. E eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu escrevo e por aquilo que eu faço. Não é? Então, o companheiro aqui diz: a mensagem essencial da Boa Nova, o que é Boa Nova? É o Evangelho de Jesus. São as boas notícias do reino, né? Fortalece princípios e o cultivo de virtudes. Então, a mensagem da Boa Nova trata disso, de como deve ser a nossa conduta, como devemos agir em sociedade. Se somos seguidores do Cristo, precisamos exemplificar isso. Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E o amor pressupõe caridade, respeito, atenção, responsabilidade, não é verdade? Então a mensagem especial da Boa Nova fortalece princípios e o conceito e o cultivo de virtudes. Sobre isso, o Espiritismo traz à tona a ideia do livre-arbítrio, inserido nos conceitos que emanam do conhecimento de vida imortal e de reencarnação e dos compromissos do ser espiritual consigo mesmo e com a sociedade. Então, o Espiritismo, ele apresenta para todos nós a ideia de que existe um livre-arbítrio que me permite fazer o que eu quiser, mas que eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu tenho que prestar contas do meu livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas. Livre-arbítrio. Mas nem todas edificam e nem todas me convêm.
E se eu uso mal meu livre-arbítrio, eu vou ter que ser responsabilizada por isso. E o Espiritismo nos chama a atenção para isso. Nos lembra que somos espíritos imortais, que nós temos a reencarnação como um processo educativo, de crescimento, de progresso, e que nesse contexto eu tenho compromissos comigo mesmo e com a sociedade. E com a sociedade. Eu não posso pensar apenas em mim. Eu tenho direito de qualquer coisa. Não. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Eu preciso aprender a viver em sociedade. Os outros também têm direitos. E eu preciso respeitá-los. E eu tenho que lembrar, não posso esquecer nunca. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. E um dia eu terei que prestar contas à minha consciência dos meus atos. E se eu começar a aprender isso e colocar em prática esses ensinos, que são os ensinos de Jesus, eu poderei diminuir, né, o meu número de reencarnações. Se eu começar a trabalhar o amor, a caridade dentro de mim, eu poderei receber, né, o benefício daquela máxima: muitos pecados serão perdoados àquele que muito amar. Então, nós somos espíritos imortais, temos as reencarnações para nos auxiliar no nosso progresso, é um processo educativo, mas eu tenho que assimilar essa ideia. Eu tenho livre-arbítrio, sim, mas eu tenho responsabilidade. E Paulo, nessa carta, primeira carta aos Coríntios, ele faz um alerta a esses companheiros da igreja que estão se deixando perder por causa da vaidade, do egoísmo, né? do orgulho, dos melindres, e que eles precisam se concentrar nos ensinos de Jesus, na fidelidade ao Cristo, e buscar a união para se permanecerem fortes, cumprindo com a sua missão. E essa mensagem serve para o mundo de hoje. Nós que estamos aqui precisamos ser fiéis ao Cristo. Só assim poderemos crescer, progredir e alcançar a felicidade que todos nós tanto sonhamos, não é? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a primeira parte da aula número 10. Há um outro vídeo publicado referente a esta aula, e o título dele será As Epístolas de Paulo, aula 10, segunda parte. Esse vídeo que estamos encerrando agora receberá o título As Epístolas de Paulo, aula 10, primeira parte. Então, para vocês que vão assistir no YouTube, assistam primeiro a aula 10, primeira parte, depois a aula 10, segunda parte. Fica dividido assim, eu acho que todos poderão compreender bem. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos nos despedir, agradecendo a Deus a oportunidade que todos nós estamos tendo aqui de estudar um pouco mais dessas epístolas de Paulo e, com certeza, tirar delas lições importantíssimas que irão nos ajudar na nossa vida. Obrigado, Senhor, ilumina os nossos caminhos, abençoa os nossos irmãos que estão sofrendo, que os nossos irmãos desencarnados, que todos nós possamos ser consolados, esclarecidos e envolvidos na tua luz, no teu amor. E mais uma vez te agradecemos muito a oportunidade que todos nós estamos recebendo. Sê conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, um beijo no coração de todos vocês, e no próximo sábado, dia 19, estaremos de volta para mais uma aula do curso As Epístolas de Paulo. Que Deus abençoe a todos nós.
Fiquem na paz.